على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam com vocês. Provavelmente você já deve ter escutado algumas polêmicas sobre o valor das mulheres na religião islâmica. Infelizmente, a falta de conhecimento entre os não muçulmanos e até mesmo entre nós muçulmanos faz com que notícias falsas circulem com frequência em diversos meios. Além disso, atitudes equivocadas de muçulmanos que deixam de seguir os verdadeiros ensinamentos de Allah e de nosso querido profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também contribui para essa confusão. Em mais um episódio de Olhares Islam, nosso irmão Diego Regis Daoud vem nos contar como Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, tratava e honrava as mulheres, como era a sua relação com suas esposas e como ele ensinou a respeitá-las e a manter seguros os seus direitos. Veremos também que antes do Islã, as mulheres eram consideradas como inferiores aos homens e nosso amado profeta, que a paz de Deus esteja com ele, veio garantir a igualdade entre todos nós perante nosso Criador Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Embora o Islã tenha sido enviado durante uma época em que as mulheres eram amplamente consideradas inferiores e não eram reconhecidas pelo seu valor, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, deu exemplo com seu tratamento respeitoso para com as mulheres. Ainda que o Islã reconheça que homens e mulheres não são iguais, o Alcorão menciona claramente a igualdade de ambos na criação e aos olhos de Allah. Ó humanidade, esteja atento ao seu Senhor que o criou de uma única alma, e dela ele criou seu companheiro Adão e Eva, e através de ambos ele espalhou incontáveis homens e mulheres. E esteja atento a Allah, em cujo nome vocês apelam um para o outro, e honram os laços familiares. Certamente, Allah está sempre vigilante sobre vocês. Na época do nascimento do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, as mulheres na Arábia Saudita do século VII tinham poucos ou nenhum direito. Até mesmo o direito à vida poderia estar em questão, já que era relativamente comum que meninas recém-nascidas ou na primeira infância fossem enterradas vivas em tempos de escassez. No Alcorão, diz que no dia do juízo final, meninas enterradas sairão dos seus túmulos e perguntarão por qual crime foram mortas. Parte do legado do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi acabar com o infanticídio e estabelecer direitos explícitos para as mulheres. O Islã ensina que homens e mulheres são iguais perante Allah. Ele concede às mulheres herança divinamente sancionada, propriedade, direitos sociais e matrimoniais, incluindo o direito de rejeitar os termos de uma proposta de casamento ou ainda de pedir pelo seu divórcio. No período inicial do Islã, as mulheres eram profissionais e donas de propriedades, como sua primeira esposa, Hadija, que Allah esteja satisfeito com ela, a mãe dos crentes. Ela era detentora de inúmeras propriedades, e o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, inclusive era seu funcionário, pessoa que ela mais confiava. De acordo com a biografia do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, ela quem pediu para se casar com ele, apesar de ser 25 anos mais velha do que ele, e já ter sido casada anteriormente por 2 vezes e ter ficado viúva. A partir do casamento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com Hadija, que Allah esteja satisfeito com ela, as mulheres desempenharam um papel importante em sua jornada religiosa. Ela foi a primeira pessoa com quem ele falou sobre sua experiência inicial da revelação. Ela o consolou e se tornou a primeira convertida ao Islã, permanecendo sua confidente e fonte de apoio emocional, psicológico e financeiro durante todo o casamento. Embora fosse comum os homens casarem-se com mais de uma esposa na Arábia Saudita durante esse período, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, permaneceu em um casamento monogâmico com Hadija, que Allah esteja satisfeito com ela, até a morte dela, quando ele estava em torno dos seus 50 anos de idade. Nos 10 anos seguintes, casou-se com várias mulheres. Em alguns casos, esses casamentos ocorriam para consolidar laços políticos, conforme o costume da época. Em alguns casos, o casamento forneceu abrigo físico e econômico para as viúvas de muçulmanos que morreram ou foram mortos em batalha. Apenas uma de suas esposas não havia sido casada anteriormente. O nome dela era Aisha, filha de um de seus companheiros mais próximos, Abu Bakr.
que Allah esteja satisfeito com ele. Aisha foi prometida ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ainda menina, mas permaneceu na casa de seus pais por vários anos até atingir a puberdade. Anos mais tarde, quando ausente de Medina, o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, frequentemente recomendava que se surgissem questões religiosas que gerassem qualquer tipo de dúvida, para que as pessoas levassem para sua esposa Aisha. Após a morte de Muhammad, que a paz esteja sobre ele, Aisha tornou-se a principal fonte de informações sobre o profeta de Allah, narrando mais de 2.000 de seus ditos, os hadiths. Importante também ressaltar que nenhuma das 11 esposas com as quais ele foi casado durante sua vida jamais reclamaram de sua postura dentro de casa, muito pelo contrário. Certa vez, Qatada relatou: "Eu disse a Aisha, ó mãe dos crentes, conte-me sobre o caráter do mensageiro de Allah." Aisha respondeu: "Você não leu o Corão?" Eu disse: "Claro." Aisha disse então: "Verdadeiramente o caráter do profeta de Allah era o Alcorão." Este dito demonstra que ele não apenas pregava a palavra de Allah, mas ele a seguia. Ao longo de sua vida, o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, tratava suas esposas como deveriam ser tratadas. Certa vez ele disse: "O melhor de vocês é aquele que é o melhor para a sua família, e eu sou o melhor entre vocês para a minha família." Suas esposas foram agraciadas por sua presença, ternura, carinho, e o amor que ele lhes deu foi inigualável. O Alcorão aborda também a tranquilidade e a afeição que se deve ter durante o casamento. E dos seus sinais é que ele criou para vocês companheiros para que vocês encontrem tranquilidade neles. E ele colocou entre vocês afeto e misericórdia. De fato, nisso há sinais para um povo que pensa. Após a batalha de Uhud, na qual muitos combatentes do sexo masculino morreram, deixando viúvas e filhos desprotegidos, a fim de proteger os órfãos e as viúvas, Allah decretou a permissibilidade para que os homens pudessem se casar com até 4 esposas. A permissão carrega consigo condições, dizendo que, a menos que um homem possa tratar as várias esposas igualmente, ele nunca deve contrair vários casamentos. A suposição usual no Ocidente monogâmico moderno, que o Islã incentiva institucionalmente arranjos luxuosos, não condiz com o que o Islã prega, e nada mais é que um estereótipo mal informado. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, se opôs a várias restrições aos direitos das mulheres durante a Arábia Saudita do século VII. Durante sua divulgação do Islã, ele conferiu todos os direitos às mulheres e melhorou a posição das mulheres na sociedade, frequentemente aconselhando os homens muçulmanos a tratarem bem suas esposas e filhas. Em seu último sermão, conhecido como o Sermão de Despedida, ele disse: "Ó povo, é verdade que vocês têm certos direitos sobre as mulheres, mas elas também têm direitos sobre vocês. Lembrem-se que vocês as tomaram por esposas somente com uma confiança de Allah e com a permissão dele. Se elas aquecerem aos seus direitos, então a elas pertence o direito de serem alimentadas e vestidas com bondade. Tratem bem as suas mulheres e sejam bons para elas, pois elas são suas parceiras e ajudantes comprometidas." Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.